Direitos humanos não são opção, são essenciais. Aqui no Vozes da Humanidade, você ouve quem luta por justiça e igualdade. Bem-vindo ao seu podcast sobre direitos humanos. Olá a todos e todas, aqui é Giane Chaldi, defensora pública, dessa vez no comando do Vozes da Humanidade, podcast sobre direitos humanos da Defensoria Pública, em alusão ao Dia do Refugiado, que ocorre todo dia 20 de junho. Então, estamos aqui com as presenças ilustres de Carla Torres, comunicadora venezuelana, Alan Torres, também comunicador venezuelano, Carolina Montana, associada de proteção da Acnur, Tainanda Soares, também associada de proteção da Acnur, Dilmeres Lopes, comunicadora abrigada e que conduz uma rádio comunitária no Abrigo Jardim Floresta. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a palavra está com vocês. É um momento de acolhimento nesse podcast que tem a intenção exatamente de trazer à tona questões delicadas e vivenciadas pelas pessoas refugiadas no nosso país, né? No caso aqui, todos são venezuelanos, então realmente são as pessoas que mais vem para o Brasil, é o maior número de refugiados, de imigrantes, então sejam muito bem-vindos. O podcast é de vocês, eu estou aqui apenas para contribuir como defensora pública que também trabalha com direitos migratórios, então fique à vontade. Carla, agora é com você. Hola, bienvenidos al Voces de la Humanidad, tu podcast sobre los derechos humanos. Yo soy Carla Lucero Yegües y Alan Gregory Torres, y hoy tendremos un episodio especial. El episodio de hoy es alusivo al Día Mundial del Refugiado, que fue el 20 de junio, creado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para recordar la fuerza y la resiliencia de las personas en situación de desplazamiento forzado. La fecha fue elegida por el aniversario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que definió el significado clásico de quién es un refugiado y consolidou la proteção internacional a los refugiados. E nessa nossa conversa, nós teremos uma grande liberdade. A intenção é exatamente ouvir o relato. Então, agora, Dilmeres, é com você. Por favor, fique à vontade. Así es, yo soy Yumelis López, nacionalidad venezolana, soy de Ñaguarao, vivo en Brasil hace 5 años y vamos a hablar sobre cómo es ser una persona refugiada y cómo podemos combatir la xenofobia, que es la desconfianza o antipatía hacia personas extrañas a ese medio social, hacia quienes vienen de fuera del país. Para la conversación de hoy contaremos con 2 participaciones especiales. La jefa de la oficina de ACNUR en Boavista, Carolina, y la defensora pública, Giane, coordinadora del Grupo Especial de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la DPE. Nós sabemos que os refugiados, os migrantes, enfrentam toda sorte de dificuldades, primeiro para chegar até o país, questões como documentação, o próprio custo desse deslocamento, e depois enfrentam muitas dificuldades para acessar direitos, mesmo para ter conhecimento sobre quais são os seus direitos. Então, nós, a Defensoria Pública, atuamos em várias áreas do direito, acolhendo essas pessoas. Não trabalhamos diretamente na questão da documentação, porque isso fica por conta da Polícia Federal e das organizações, uma delas a Acnur, OIM, né, que são encarregadas desse primeiro acolhimento, mas a Defensoria Pública também tem sede em Pacaraima, e lá o nosso colega Cássio recebe muita demanda. Nós temos uma infinidade de demandas, né? E durante todos esses anos da migração, começa lá nos idos de 2014, por aí mais ou menos, e vem até hoje, né, os números não param de crescer. A Defensoria Pública tem
se adequado e aprendido muito, porque foi uma situação nova para todos nós. Nós, no início, não sabíamos nem como acolher essas novas situações que apresentavam. Mas, com o tempo, nós fomos desenvolvendo serviços especializados. Nós não temos na Defensoria Pública um serviço, um grupo especial de atuação para refugiados, para imigrantes, mas nós temos o grupo especial de promoção e proteção dos direitos humanos que acolhem várias dessas demandas. Nós sabemos que são demandas variadas espécies, né? Documentos, guarda, principalmente de crianças e adolescentes que vêm desacompanhados. Esse é um problema muito comum na fronteira. E eu gostaria de ouvir de vocês, né, que são migrantes, que são refugiados, quais foram os tipos de problemas enfrentados ao sair da Venezuela e ao chegar do Brasil. O que vocês teriam de sugestões também para que esses serviços fossem mais humanizados, que é a intenção maior? Bueno, yo creo que el mayor obstáculo para nosotros como migrantes ha sido el idioma, porque es lo principal. Si no sabemos hablar, no nos podemos comunicar y se nos dificulta un poco para preguntar, ir a partes específicas, por lo menos un hospital o la Policía Federal por algún documento. Não se encontra intérpretes nos serviços ainda. Quando você chegou no Brasil? Llegamos el 7 de noviembre. Desse ano? Del año pasado. Do ano passado, desculpa. Del año pasado. Novembro do ano passado. E quando você chega na fronteira, que tipo de serviços você encontrou ou não encontrou? O que você encontrou de facilidade e de dificuldade? Bueno, ali? realmente para nosotros, sobre todo las personas con discapacidad, el trato fue bueno. Fue bueno, fue rápido y fueron muy atentos. Você tinha toda a documentação para entrar no país? Sí, desde el principio hasta lo último tuvimos muy buena atención. De que parte da Venezuela você veio? Nosotros somos de Ciudad Guayana, del estado Bolívar. Ao centro ali. Y Alan, quer falar? Bueno, desde mi punto de vista fue muy buena la atención. El primer día llegamos de inmediato a la federal para solicitar el permiso. Luego fuimos dirigidos al refugio, en el cual fuimos aceptados de forma inmediata, y ya el próximo día empezamos todo el proceso a través de las diferentes mesas, la vacunación, el CPF, y todo fluyó muy rápido, muy rápido. Sacaram CPF ali na fronteira já? Sí. Ajá. Que eu mereço. Bueno, ¿qué puedo comentar yo? Bueno, la primera vez que llegué fue en el 2018. Ahí, en ese momento, llegué al abrigo Janocoira. Llegamos, claro, ahí pasamos de una porque todavía la organización El Abrigo Indígena estaba en proceso. Todavía no había militares, no tenía una organización como que ano ahora. você chegou? La primera fue en 2018. 2018. Y el abrigo Janocoira apenas tenía un año, ¿no? Entonces, bueno, todo un proceso. La organización empezó primero con nombramiento de cacique, el grupo, Estavam um grupo. Ya, después nos organizamos en grupo, el horario para la limpieza, todo eso pues fue un proceso en el abrigo mismo. Primero fue muy complicado adaptarnos primeramente cómo vivir en un abrigo. Después el reglamento del abrigo que se hizo en el 2019, otro proceso más, reunión general de cacique, hubo algunos encuentros en la ciudad para hacer el reglamento del abrigo, participación de indígenas, pues. Y ya en esos tiempos me fui para Venezuela, volví en 2020.
Lo mismo, ya estaba todo organizado, el grupo, la gente, los militares. Bueno, ahí estuvimos. También la documentación era muy exigente en eso y fuimos para sacar nuestros documentos personales y duramos 2 días porque era mucha gente. Vocês tinham documentação venezuelana? Sim. Sim, aí era isso, todo esse movimento para tirar a documentação no Brasil. En Brasil, sí. El CPF demoraba más porque era la última sala, creo que era la número 5, y ahí para llegar allá, o sea yo duré 2 días, 1 día y hasta las 11, la última de la mañana. Y ahí, bueno, por fin ya tuve mi CPF y bueno, todo bien, gracias a Dios. El proceso fue lento porque hay mucha gente en ese momento. Carolina, quer falar um pouco sobre os serviços ofertados pela Acnur ali na fronteira, o que os refugiados, os migrantes contam em relação à oferta de serviços? Claro. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, à Defensoria Pública do Estado aqui de Roraima, né, pelo convite feito ao Acnur, Agência da ONU para Refugiados, que atua aqui no estado desde 2017, né. Doutora Diane, obrigada, mas especialmente aos representantes da comunidade, né. Então aqui hoje temos Alan, acompanhado de Carla, e também Jumelis, né, que vem de 2 contextos diferentes e também chegaram ao Brasil, né, em anos diferentes. Então, em 2018, mais ali no início, era um contexto, 8 meses atrás já outro contexto, né, mas seguimos aqui acompanhando a resposta, né, das autoridades brasileiras. Eu acho que só antes de falar da presença do Acnur, né, em Roraima, acho interessante trazer um pouco do que é o Acnur, né, e para que, quais foram as funções, né, qual é o mandato da agência, né, a nível internacional. Então, é bem importante trazer alguns diplomas, né, a gente está aqui celebrando nesse podcast o Dia Mundial do Refugiado, dia 20 desse mês, e ele celebra justamente, como foi mencionado, o aniversário da Convenção de 1951, né? Esse diploma, a gente fala que é a proteção internacional, por quê? Porque é um diploma onde vários países, né, num fórum, se comprometeram, né? Esse fórum famoso é o Fórum das Nações Unidas, né? A ONU, como a gente bem conhece, a Organização das Nações Unidas, que em 1951 identificaram naquele contexto pensando muito na Europa, né? A gente estava ali, né, terminando a Segunda Guerra Mundial e muitas pessoas foram forçadas a se deslocar por conta do conflito ali no continente europeu. Então esse diploma nasce para olhar que essas pessoas, né, elas têm direitos e esses direitos, uma vez que uma pessoa é forçada a sair do seu país de origem, os estados também se comprometeram a garantir esses direitos. Por isso que a gente fala que é uma proteção internacional, porque ela foi acordada, né, a nível internacional nesse diploma das Nações Unidas. Então, aí também nasce a primeira definição do que a gente chama de refugiado. Acho que hoje em dia já é uma palavra comum no nosso vocabulário, né? Até por vezes em espanhol a gente pensa que refúgio é o abrigo, né? Pela questão linguística mesmo, mas o refugiado, então, né, como diz aqui a nossa Convenção de 1951, é essa pessoa, né, que precisou deixar o seu país de origem em busca de proteção, porque ela tem um fundado temor de perseguição, né? Então, ela precisou se deslocar. A gente, dentro do Acnur, a gente pergunta, né, para as outras pessoas: o que você faria se precisasse deixar a sua casa, né? Então, acho que aí a gente passa também a tentar se colocar, né, na realidade do outro. Quando você precisa sair do seu país de origem para buscar acessar seus direitos em outro
país, né? Acho isso importante porque eu mencionei a Convenção de 51, que estava muito focada nesse contexto à época na Europa, mas depois a gente teve outros diplomas, né, internacionais que expandiram. Então, né, foram para além desse contexto geográfico. Então aí a gente tem, né, o protocolo de 1967, e eu acho muito importante também aqui no nosso contexto da América Latina trazer os diplomas regionais, né, que é justamente a Convenção de Cartagena, que além dessa pessoa, né, que tem um fundado temor de perseguição, ela também olha para as graves e generalizadas violações de direitos humanos. Ampliou o conceito de refugiado, né, e da necessidade de acolhimento em outras situações. Exatamente. Então, quando a gente fala, né, desse dia tão caro para nós como agência da ONU para refugiados, é justamente lembrar a força e a resiliência dessas pessoas, né, que são forçadas a sair de suas casas e a recomeçar, né, as suas vidas. E a gente também, como agência da ONU, apoia que os estados, né, cumpram as suas obrigações internacionais. Então, estamos em Roraima desde 2017, no início do contexto da situação da Venezuela, né, a convite do governo brasileiro, justamente para estruturar e apoiar a resposta dada pelo Estado, né, pelas organizações locais. Aqui em Roraima, apoiamos, né, os 3 eixos da Operação Acolhida. Então, a doutora bem comentou, né, do acesso à documentação, tanto nos postos de triagem de Pacaraima como de Boa Vista, né. A documentação é o primeiro direito que te permite acessar outros direitos, né? Então, é o reconhecimento de que aquela pessoa existe para o Estado. Exato. Então, logo em Pacaraima, né, hoje o posto ali na fronteira se estruturou de forma que a pessoa consiga ser identificada pelas autoridades migratórias, nesse caso a Polícia Federal, né, e que consiga ter acesso, como já foi mencionado, ao CPF, né, ao Cartão Nacional de Saúde, o nosso famoso cartão SUS, né, e aos documentos de identificação da autoridade migratória, que hoje, né, a gente tem as modalidades de solicitação de refúgio e autorização de residência. E acho que, lógico, como a doutora também mencionou, as instituições das defensorias têm um papel fundamental em casos mais delicados, né? Então, seja na atuação de casos de crianças e adolescentes que chegam sem nenhum tipo de documento, né? Desacompanhadas, separadas, indocumentadas. Existem já protocolos, né, firmados entre a Justiça, o Ministério Público, Defensoria Pública, para facilitar essa documentação, né, das crianças que muitas vezes chegam acompanhados pelos avós, ou por um tio, ou mesmo por amigos, né? Crianças que... Exatamente, e acho que a experiência que foi construída aqui em Roraima, né, ela também hoje, ela traz muito para o arcabouço nacional, né, de proteção. Com certeza. Então, a gente teve a primeira resolução para esse público de separados, acompanhados e indocumentados, foi de 2017. Foi uma resolução CONANDA, né, que é o Conselho Nacional aí para Criança e para Adolescente, CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, na época a Defensoria Pública da União e também o Conselho Nacional de Imigração, o CENIG. Então, ela partiu olhando para essa quantidade de crianças e adolescentes separados, acompanhados e indocumentados, que justamente estavam chegando e precisavam, né, de uma assessoria jurídica. Depois a gente também, hoje os fluxos, né, os protocolos aqui no estado com a Vara de Infância e Juventude, com a Defensoria Pública do Estado, para garantir, né, o acesso à guarda, o reconhecimento daquele responsável de fato. Então as instituições, né, da justiça também completam e têm um papel fundamental, né, essas instituições, sem querer te interromper, só fazendo um adendo, essas instituições, inclusive, foram fundamentais para que o próprio direito migratório fosse respeitado, né? Antes desses outros direitos de documentar, de ser abrigado, houveram muitas ações que tentaram impedir a entrada dos venezuelanos. E foram essas instituições que, unidas, disseram: não, é direito, é pacto internacional,
Ninguém vai criar um novo direito aqui em Roraima para tratar essas pessoas que estão chegando. Nós temos obrigação internacional assumida pelo Estado brasileiro de as acolher com humanidade. Não é acolher de qualquer forma, é acolher com humanidade, né? Então eu vejo assim, do meu ponto de vista, de quem conhece bastante a Venezuela, porque inclusive a minha última viagem para a Venezuela foi em 2013, 2014, na virada do ano, e a crise já estava instalada na Venezuela. Nós já vimos as filas imensas para adquirir os produtos básicos, por exemplo, de higiene, de alimentação, né? Então, a Venezuela realmente viveu uma escassez similar a uma guerra. Similar ao que acontece nas guerras, né? Então, mas eu lembro muito bem no início, esses pedidos de refúgio, né, eram todos muito dificultosos, porque primeiro não se queria entender como uma situação de necessidade de acolhimento, porque não estava em guerra, porque não tinha um estado ditatorial a expulsar essas pessoas. Então, houve uma grande tentativa de parar isso, né? Então, com certeza, a presença das agências da ONU no nosso estado foram fundamentais, assim como de vários voluntários, né? Como a UFRR, eu gosto sempre de mencionar. Quando não havia nada, estava lá a Fraternidade Sem Fronteiras, a UFRR, os voluntários, pessoas que se desdobravam para atender as pessoas que chegaram, e lembrando que quem primeiro chegou foram os indígenas Warao, talvez por já vivenciarem na Venezuela uma situação de empobrecimento, muitas vezes em situação de rua, né? Chegavam andando, chegavam subnutridos, chegavam desidratados, né? Então, sem dúvida, essa experiência que nós vivemos aqui, ela serviu de espelho para muitas outras, né, vivências migratórias. Eu lembro como defensora, por exemplo, de um caso muito impactante de um venezuelano preso numa audiência de custódia e com 2 desodorantes que ele tinha furtado numa loja em Pacaraima. Ele foi preso em Pacaraima, foi trazido para cá. E pelas nossas leis, ele seria solto, porque ele não era reincidente, né? Mas ele não tinha endereço. Ele era abrigado. E aí nós costuramos essa situação com o TJ local para que o abrigamento servisse como comprovante de residência, né? Então, assim, são muitos detalhes dessa migração que foram construídos, né? E com a presença da Defensoria, né? Quero ressaltar, assim, o trabalho aguerrido de vários dos nossos colegas, né? Das nossas colegas, no sentido de garantir direitos humanos, porque, no fundo, o que a gente trata aqui é disso, né? Garantia de direitos humanos. Mas eu queria ressaltar e fazer cor às palavras da doutora, né, no sentido do que a gente chama desse direito de acesso ao território para a pessoa, né, por todos esses instrumentos, todas essas convenções que eu mencionei relativas aos direitos dos refugiados, ela justamente preconiza, né, que uma pessoa tem direito a buscar proteção e a não ser devolvida para um lugar, né, onde sua vida e integridade estão em risco. Então, esse trabalho que a doutora mencionou é exatamente para garantir esse direito, né, que a gente tem consolidado no direito internado dos refugiados. Então, realmente agradecer não só a senhora, mas todos os defensores públicos, né, que construíram conjuntamente, né, esse arcabouço que a gente fala, né, que existe um diploma internacional e como ele se reflete no dia a dia das pessoas. Assim, né, nessa garantia de direitos. Por falar em direito ao território, Carla e Alan também são abrigados ou? Sí, ya tenemos como, creo que 7 8 meses, 7, 8 meses desde que llegamos, porque en Pacaraima fue rápido el proceso. Y tenemos tiempo ya. En el Rondón 1. Rondon. En el abrigo Rondón 1. Eu faço essa pergunta porque o abrigamento, a princípio, não sei se a Carolina concorda comigo, mas acredito que sim, ele deveria ser temporário. E essa garantia de território deveria vir com outras políticas públicas de garantia de terra, de casa,
por outras políticas, né? E isso a gente vê que não acontece. Eu trabalho em várias ações possessórias coletivas envolvendo população migrante, muitas vezes ocupações com 200 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas, presença majoritária de mulheres e crianças e idosos nessas ocupações, e elas sempre acabam com a desocupação, porque não há uma política pública efetiva de acolhimento e destinação de terras a essas pessoas, como também não há para as nossas próprias pessoas brasileiras, né? É muito difícil acesso à terra no Brasil, né? É uma coisa que eu sempre explico quando eu vou até as ocupações, não é que não haja defesa, há defesa, mas, por exemplo, na nossa legislação existe um fator que determina que as terras públicas não são possíveis de serem usucapidas, ou seja, não importa o tempo que você esteja numa terra pública ali, mas o Estado tem direito de reaver. Então, a maioria das terras ocupadas, onde os venezuelanos constroem suas pequenas casas, seus pequenos casebres, e que são os seus lares, né? Elas são terras públicas. E chega um momento, a gente faz um desimpacto da ação estatal, a gente faz um freio humanitário, como eu gosto de chamar, mas eu sempre tenho que dizer, vai chegar um dia em que isso vai chegar no termo, e é uma terra pública e o Estado vai ter direito. E a gente não encontra uma contrapartida estatal de garantia de terras a essas pessoas. Como as nossas próprias pessoas vulnerabilizadas também enfrentam essas dificuldades, né? Não é um caso de xenofobia clássico, mas há um não preparo ainda do Brasil em relação a essas questões, né? Porque a pessoa tem o documento, ou seja, a cidadania dela, ela foi garantida, mas os outros direitos, né? Ela consegue estudar, ela consegue ter acesso à saúde, às vezes com alguns empecilhos, mas a terra, que é um direito básico, a moradia. Então, essas pessoas ficam abrigadas anos, e isso não é a política desenhada internacionalmente. O abrigo já diz, é abrigo, ele deveria ser temporário, e aí depois outras políticas públicas deveriam vir em conjunto para né, subsidiar esse trabalho todo. Então, eu fico sempre na esperança que isso mude, né? Que isso possa ser revisto pelas autoridades, né, e que a gente possa... Os waraudos mesmo, hoje em dia, enfrentam um grave problema ali no abrigo, né, no abrigo Pintolândia. Eu gostaria muito que o Tiomeles falasse um pouco sobre isso. Não sei se você acompanha, porque muitos indígenas warau aceitaram abrigamento, né, nos novos abrigos, e outros não. Não sei se você acompanha essa demanda, e se você gostaria de falar sobre ela. Bueno, yo tengo un poco conocimiento de ello, porque eso, más que todo, por ejemplo, el cierre del abrigo de Janocoira, eso fue hace una noticia muy fuerte para ellos y para nosotros, porque como indígenas nosotros tenemos esa unanimidad, y también como somos refugiados, no nos escapamos de que en cualquier momento pase eso, ¿no? De que se cierra el abrigo y nosotros aún teniendo los mismos entes gubernamentales y hablando en reuniones con ellos, tenemos ese miedo de que algún día nos saque del abrigo y quedemos en situación de vulnerabilidad y en la calle. Entonces es una situación que ninguno de nosotros, de los abrigados, no nos escapamos de eso. Y es una realidad fuerte de que vivimos con eso, pues. Nos preocupamos de nosotros, de nuestra familia y los niños. Igual la educación es complicado, ¿no? Porque la educación ya sabemos que todo es en portugués.
La gente tiene que aprender ese idioma nuevo, tanto escrita como una fala. Entonces, nuestros documentos todo está en venezolano. Tenemos que buscar la manera de sacar una traducción o estudiar en ella. Entonces, esa es una de las partes que nosotros y nuestros niños están pasando esa situación. Y la otra cosa es, bueno, la tierra. La gente sabe que la tierra brasilera indígena tiene una lucha más de 50 años, los indígenas brasileros. Y nosotros, en algunos encuentros que estuve, es complicado porque nosotros también queríamos saber si podíamos recibir alguna parte de Roraima, un pedazo de tierra. Y ahí ellos nos comentaron los Tuchagua, los Tuchagua Macuchi, nos comentaron que ellos tampoco pueden darnos tierra porque ellos mismos, siendo brasileros, no tienen su propia tierra. Es una lucha que llevan años y todavía no han obtenido su tierra. Entonces, bueno, nos vimos obligados a unirnos con ellos en algunas, por ejemplo, los indígenas que están viviendo en Pintolandia. Ellos tienen esa lucha más, con más participación, pues, porque ellos viven ya fuera del abrigo. Sabemos que la tierra en donde están ellos es una tierra pública y el gobierno lo está ya queriendo desalojarlo porque necesitan hacer un trabajo allí. Entonces es algo que yo lo veo cada vez que pasa por la noticia y es muy fuerte, pues, porque estamos aquí y o sea, no conseguimos cómo mejorarnos nuestras condiciones de vida, tanto en la moradía, en los estudios, y es muy complicado por eso. Y es una lucha, pues. Por ejemplo, yo estoy estudiando en ella, en segundo año, próximo año me estaré graduando. Pero no todo tiene esa mentalidad, ni todo de nuestros indígenas no tiene ese objetivo centrado para lograr. Muchos quieren hacer un trabajo diario, pero sabemos que el trabajo diario no te va a cubrir salir del abrigo, porque como todo, si vas a salir del abrigo tienes que pagar un aluguel. ¿Cuánto te gana de diaria? La comida, ¿cuánto cuesta? O sea, el aluguel, ¿cuánto cuesta? El dinero no te va a cubrir todo tu forma para vivir fuera del abrigo. Entonces es algo que hemos venido hablando en las reuniones con la comunidad. Aunque algunas comunidades de nuestros indígenas guarao están más hacia nuestra vivencia tradicional, también es otro contexto y es una forma que difícilmente, pues, una lucha todos los días. Carla, Alan, ¿quieren hablar un poco de eso? Bueno, nosotros como migrantes también tenemos que entender que estamos llegando a un país extraño y tenemos que de cierta manera adaptarnos a las reglas. Allá en nuestro país de origen teníamos un estilo de vida, teníamos profesiones, pero en la actualidad tenemos que empezar de cero. Aunque Brasil compartiera el mismo idioma con nosotros, partir de cero es complicado.
en cualquier parte. El migrante enfrenta los mismos retos en cualquier parte del mundo, pero también tiene que ver con la visión que nosotros estamos acá. Nosotros salimos de una parte para buscar mejoría y tenemos que luchar hasta conseguirla. Tenemos que estudiar de nuevo. Muchos no estudiaban en Venezuela, pero tienen que llegar a adaptarse al sistema educativo que tenga el país de residencia, en este caso Brasil. En Venezuela yo era graduado en licenciado de educación especial, locutor profesional. Y acá a Brasil, cuando llego, bueno, tengo que empezar de cero. Es complicado los 42 años y con la expectativa de vida que traíamos mi esposa y yo. Pero, sin embargo, hay que continuar luchando y buscando, y en ese caso Brasil ha abierto instituciones para la capacitación. En mi caso he realizado cursos de panadería básica, operador de caixa. También hemos hecho cursos con la radio La Voz de los Refugiados. Y también recientemente se nos ha ofrecido la oportunidad de validar nuestros estudios de bachillerato acá. El idioma tanto es complicado para nosotros como para ustedes entendernos. También tenemos que partir de eso. O sea, llegamos aquí, seamos indígenas o... Bueno, creo que a los indígenas le complica más la cosa porque tienen ya 3 idiomas que manejar. El propio, el español y el portugués. Ajá. Y a los brasileros también tienen que lidiar con el lenguaje, el idioma de nosotros y nosotros con el de ellos. Es cuestión de actitud. Si vinimos para acá fue también a dar de nosotros a este país. No solo a tomar o a buscar algo, también tenemos que entregar. Es un derecho y una obligación que tenemos como seres humanos. Carla. Bueno, desde ese punto de vista pienso igual. Nosotros venimos con esa idea, pues, de trabajar, de producir, de aportar, porque hay muchas personas que vienen con solamente pensando que quieren recibir pero no quieren dar. Entonces, como todo, tenemos que dar para recibir, que todo sea mutuo, porque como dice mi esposo, o sea, estamos en una parte extraña y obviamente no va a ser todo a nuestra manera. Tenemos que adaptarnos, empezar de cero, que es lo complicado, sobre todo el idioma, porque es como, imagínate, si a nosotros de niños nos cuesta aprender a hablar nuestro propio idioma, entonces, pero todo es posible, todo es cuestión de actitud y de la gente querer hacer, que sí se puede. Nesse processo, Alan, de capacitação, me compreende o português? Entendo. Alan, você contou com a ajuda de quais entidades, quais organizações? Onde você buscou se capacitar? Como que você conseguiu acesso a esses cursos? A través del abrigo y la institución CCI y CCE, la información es pasada a un grupo de WhatsApp y allí asistíamos y nos inscribíamos. También está inmerso el SENAI. Y hasta ahora esa ha sido la vía de toda la capacitación que hemos logrado. Tenemos en mente seguir expandiendo nuestros conocimientos y luego hacer un emprendimiento. Buscamos la posibilidad de un empleo. Se ha tornado un poco complicado, por lo menos en mi discapacidad, que soy ciego total. Los consejos que he recibido, que sería mejor tener un emprendimiento propio. Y bueno, estamos en esa búsqueda. Alan, você tocou num ponto que eu gostaria de falar um pouco, e eu acho importante dentro desse podcast Vozes da Humanidade, que você experimenta o que a gente chama de um plus de vulnerabilidade. Além de ser uma pessoa migrante, você também é uma pessoa com deficiência, você é cego. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa maior vulnerabilidade das pessoas com deficiência e... Bueno, la parte de la vulnerabilidad, en mi caso de la discapacidad visual,
se torna en algunos momentos bastante frustrante, pero gracias a la educación que recibí, he podido enfrentar ciertas cosas. Gracias a Dios no he sido víctima de algún maltrato por parte ni de autoridades ni de ciudadanos brasileros. Bueno. Pero he tratado y estoy en esa búsqueda de contactarme con la parte educativa para yo adaptarme acá a los centros de educación especial. Hasta ahora no he tenido resultados al buscar una escuela donde yo me pueda recapacitar en las herramientas que me pueden ayudar a dejar de lado esa vulnerabilidad, como es la orientación, la movilidad, la lectura braille, la parte de informática. Eu gostaria de falar sobre isso, porque com certeza, por exemplo, em vários prédios públicos brasileiros, por exemplo, existem etiquetas em braille para que as pessoas com problemas, deficiência, possam ler. E para você que é um venezuelano, ou seja, você teria que ler o braille em português, é uma maior dificuldade. De ambas partes tienen vulnerabilidad, tanto las personas como nosotros con discapacidad, como las mujeres y los niños, que es lo más vulnerable. ¿Sabes? Pues en esa parte creo que deberían de tener un poco más de accesibilidad para esas personas. No solo para las personas con discapacidad visual, las personas con silla de ruedas, las personas que les falta un miembro. Porque si nos ponemos a ver, es difícil. Para mí, por ejemplo, yo tengo problemas con mi caminar. O sea, yo tengo problemas de equilibrio. Por eso es que andamos los dos y la gente nos ve y dice, ¿y cómo hacen ustedes si él es ciego? Y tú no caminas bien. Pero ahí, como digo, o sea, todo el que quiere puede. La limitación es mental. Bueno, yo tengo un proyecto personal viendo la necesidad, porque toda solución nace de un problema. Si no hay un problema, no puede existir una solución para ese caso. Algo que me ha llamado la atención o me ha motivado, yo antiguamente tenía una emisora de radio en Venezuela y yo le comentaba a mi esposa que me gustaría conocer las leyes brasileñas para traducirlas y que mis compatriotas puedan entender las reglas del juego, porque una persona que tenga 2-3 semanas no entiende absolutamente nada del portugués, y muchas veces van rompiendo las leyes, a veces por desconocimiento y otra por comportamiento. O sea, están ya habituados a hacerlo desde su país de origen, pero me gustaría contribuir con grabaciones traducidas de las reglas, de los derechos, en un estado donde se habla es el portugués, sino que es un estado fronterizo, Roraima, como el estado Bolívar en Venezuela, y ambos estados debiesen de ser un poco más abiertos a manejar ambos idiomas. Sí. Porque también vamos a poner la parte turística. O sea, si hay radios en portugués, también debiese haber emissoras em espanhol. Sabe que tem querendo falar já meu portunhol, tem uma emissora de um rapaz, um jornalista venezuelano, Osvaldo, não sei, conhece? Sim. E eu vou apresentar você para ele, porque ele faz um trabalho muito interessante. Ele faz também um trabalho comunitário com crianças carentes, ensinando as artes do skate. Então, eu acho que é uma pessoa interessante para você apresentar. Me gustaría aportar ese granito de arena, porque es necesario, es una necesidad. Para ambas partes, tanto los venezolanos como los brasileños, y así nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden más de nosotros, y en conjunto pues se pueden hacer muchas cosas. Essa fala que vocês trazem é muito importante, porque as pessoas sempre tendem a ver o lado negativo das migrações, né? Eu mesma sou
meu avô era sírio, né? Os sírios enfrentaram várias guerras até hoje, né? Ali o Oriente é cheio delas, né? A gente vive agora mesmo um momento de guerra, né? E de ódio entre as pessoas, de estranhamento, seja pela religião, seja por território, enfim. E esse estranhamento é algo que não deveria existir, porque, primeiro, somos latino-americanos, né? Somos de um mesmo continente. E mesmo que não fôssemos, somos pessoas humanas antes de qualquer coisa, né? Então, eu acho que esse estranhamento me estranha. Na verdade, eu tenho muita dificuldade de entender alguém que tem ódio de venezuelano. Como eu já vi muitas pessoas, né? As pessoas falam como se vocês só trouxessem problemas, só trouxessem, não veem que vocês desenvolvem. Eu mesmo tenho vários amigos venezuelanos, tenho várias pessoas que já trabalharam para mim, extremamente capazes, extremamente confiáveis, né? E que trazem uma riqueza da sua cultura, porque a Venezuela é um país extremamente rico, culturalmente diverso, né? Então é uma cultura que soma com a nossa. Nós também somos uma cultura plural, uma cultura formada por várias gentes, por vários povos, por várias faces de várias culturas, né? Então, assim, e nesse sentido, eu penso que a contribuição de vocês é muito maior e poderia ser muito melhor aproveitada se nós estivéssemos mais preparados. Então, nós passamos, de certa forma, o peso da nossa incapacidade de acolhimento para culpabilizar a migração venezuelana. Então, nós não estávamos preparados para esse acolhimento nessa massa de gente que migrou e enfrentamos problemas, claro, porque nós mesmos já enfrentávamos certos problemas, né? Da nossa própria gente, da nossa própria população em acessar a saúde, em acessar a educação, em acessar a terra. A nossa população pobre também enfrenta esses problemas de forma muito forte. Então, assim, mas se nós estivéssemos mais preparados, isso só seria lucrativo, porque seria uma mescla das nossas culturas, seria um aproveitamento. Eu tenho amigos cineastas que estão sendo premiadas, Adriana, Benjamin, que tem um trabalho belíssimo também de acolhimento, Fernando, um músico maravilhoso, formado na Universidade de Caracas, né? Então, assim, são pessoas que vieram, somaram, permaneceram, mas sofreram muita xenofobia. E eu gostaria de tocar nesse ponto. Como que vocês enfrentaram em algum momento situações de xenofobia, de preconceito, por serem venezuelanos ou por serem indígenas venezuelanos em algum momento? Sí, hemos tenido una que otra situación incómoda, pero como le digo, pues nosotros venimos aquí a aportar. Nosotros nos venimos a buscar, a recibir algo que tipo de... Eu queria que você descrevesse para que a gente pudesse falar mais claramente sobre... Simplemente porque somos venezolanos, a veces se incomoda. Uno le va a preguntar algo, entonces nos hacen mal gestos o malas palabras. O así como que ¿qué hacen ustedes aquí? Regrésense a su país. Nosotros estamos aquí por una necesidad. Queremos una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos toda nuestra familia allá. A nosotros nos gustaría traernos para acá, pero es difícil, es complicado. Que sí se puede en algún momento, sí. Pero es como usted dice, o sea, todo conlleva otra cosa. Que si trabajáramos en conjunto creo que sería mejor para ambas partes. Y se pueden lograr muchas cosas buenas. Creo que la xenofobia se origina a través del desconocimiento. Lo digo porque cuando moraba en Venezuela, también hubo una migración asiática. Sí. Y ninguna migración es bien recibida. Hasta que se aprende a convivir con esas personas, tú como local o nacional empiezas a percibir, a convivir, a tratar y a ver las verdaderas intenciones del extranjero. Más sin embargo, también tengo que reconocer que muchos de las personas que han migrado a otros países no dan lo mejor de su comportamiento y ya no podemos culpar a otras personas de estar a la defensiva. Coloca a todos como si fuesen errados, ¿no? Sí, porque por lo menos yo viví en mi infancia escuchando la migración colombiana hacia Venezuela,
la de Guyana y también de Brasil. Inmigraban bastante al estado Bolívar porque estamos fronterizos. Y la actitud era la misma. No es que una nacionalidad es mejor que otra y es más simpática. O ¿no? estranhamento acontece independente de qual seja o país. Sencillamente es una acción de defensa. ¿Okay? Desconozco algo y me defiendo. Entonces creo que ese desconocimiento de las capacidades y de la voluntad y también de los motivos que estamos los migrantes en este país tienen que abrirse un poco más para que seamos mejor recibidos, porque eso también me ha pasado como persona con discapacidad. Iba a buscar un empleo y la gente me decía, ajá, tú eres ciego, ¿qué puedes hacer? Pero no les puedo echar la culpa a ellos. En ese caso el responsable soy yo como persona con discapacidad, que tengo que enseñarle mi capacidad y mi conocimiento a los demás. Porque si uno no está inmerso en un mundo, no debe por qué conocerlo. Yo sé de discapacidad porque la tengo y mi mamá también la padecía. Pero hay muchas cosas que yo ignoro y siempre trato de ponerme en el lugar de los demás para poder entender la conducta y la actitud. Gracias a Dios, eso me ha ayudado muchísimo y me va a seguir ayudando en la adaptación en este nuevo comienzo acá en Brasil. Jumelis. Bueno, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, la gente recibe xenofobia en diferentes partes y en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, yo me hacía xenofobia en la escuela porque yo soy indígena guarao y entonces cuando yo empecé a estudiar en primer año en Venezuela, era en una escuela criolla. Entonces allí recibí muchas de mi salón mismo, en lo cual tuve que hablar con la profesora, reuniones. Ella me apoyó mucho en las reuniones con los padres, porque la xenofobia es muy, muy, muy mala. Porque, por ejemplo, me decían muchas cosas groseras y como yo no le hacía caso o no lloraba o no sé, me quedaba tranquila. Entonces la burla era mucho más. Pero aquí en Brasil ya pasó una situación así. Y ahí es muy fuerte, ¿no? Pero gracias a Dios no dejé la escuela. Sigue estudiando. Aquí no fue tan fuerte porque no es igual, ¿no? En la escuela estudié de noche. Y este año, el año pasado, los compañeros míos de la sala, la mayoría que estudiamos son algunos de Guyana, nosotros de Venezuela y otros de aquí mismo, Brasil. Estudiamos de noche en ella. No todos somos jóvenes ahí. Pero empezó ese xenofobia en nuestra sala. Fue porque este año llegaron nuevos compañeros de clase y allí ahí la gente tiene ese cierto de odio hacia los venezolanos, pues. Entonces es complicado por eso, porque si tiene algún problema, si tiene alguna cosa, nos echa la culpa a nosotros. Pero bueno, también nosotros hicimos saber esa xenofobia a la coordinación de la escuela y en reuniones se habla mucho de eso, pues para que hayamos respeto entre nosotros. Y también, por ejemplo, en la escuela
si faltó un día o 3 días, tiene materias pendientes. Lo que mandó la profesora. ¿Qué mandó la profesora? Ahí sí busca al venezolano, ¿no? Para ayudar, para que te ayude. Pero cuando tienes problemas... Son los más aplicados. Sí, entonces... eso, pues. Pero quiere pelear con nosotros y después nos pide ayuda. Ahí no podemos responder con la misma pelea. Ahí... respondemos con ayuda para que ellos vean que nosotros no estamos ahí para pelear com ellos, estamos aí para ajudar também. É importante nesse ponto que a gente esclareça aos ouvintes desse podcast que a xenofobia no Brasil, muito embora não tenha uma capitulação própria no Código Penal, mas é crime, comparado ao crime de racismo, né? Se aplica a lei de racismo e é totalmente vedado. Então, a pessoa que for vítima de qualquer racismo, seja no atendimento, nos serviços ou mesmo na convivência, como a Idilmelia citou, na escola, ela tem o direito de procurar uma delegacia de polícia, de fazer uma notificação desse crime suportado, porque não se pode normalizar uma situação de xenofobia, porque muito embora você seja uma pessoa forte, o Alan também uma pessoa preparada, mas muitas pessoas desistem. Muitas pessoas adoecem, muitas pessoas até se matam por conta de uma violência, né, psicológica suportada, enfim. Então, realmente a gente tem que elucidar e incentivar as pessoas a denunciarem. É crime no Brasil, é crime no mundo, a xenofobia, e não deve ser normalizada, né? Eu tenho uma vontade muito grande de que a gente possa conviver no mundo sem esse tipo de dificuldade, mas como o Alan bem pontuou, por exemplo, brasileiros sofrem xenofobia nos Estados Unidos e na Europa. E nós, brasileiros, praticamos xenofobia contra as pessoas migrantes, né? Então, esse mundo ideal, sem estranhamentos, é algo que nós, vozes aqui da humanidade, nesse podcast, lutamos para que aconteça, sonhamos que aconteça, né, Felipe? Você não está aqui, mas tenho certeza que você vai adorar esse podcast. Esse podcast ele foi imaginado exatamente para ser um momento de compartilhar todas as vozes dessas humanidades, né? É muito bom ouvir vocês aqui na nossa casa, Defensoria Pública. É um espaço de acesso a direitos, né? É um espaço onde as pessoas realmente têm que ter essa voz livre para falar sobre suas dores, para falar também sobre suas conquistas, para falar também sobre suas vitórias, né? E eu fico muito feliz, assim, que vocês já tenham vindo no momento migratório onde os serviços já estavam disponibilizados, porque quando começou essa migração a coisa já foi muito pior, né? Não havia operação acolhida, não havia abrigos na fronteira, não havia quase nenhum serviço. E nós aprendemos muito. Eu, particularmente, posso fazer aqui um depoimento enquanto defensora pública. Eu até me emociono porque muitas vezes eu voltei para casa literalmente chorando por me sentir muito com as mãos atadas, sem poder ir ao alcance do direito no tanto que eu gostaria de ir, né? Então, assim, é muito difícil a situação da população migrante no nosso estado, como é difícil da população migrante indígena, né, no nosso estado. Então, a Defensoria Pública precisa ser cada vez mais essa casa de acolhimento dessas vulnerabilidades, e não fazemos isso, eu sempre faço questão de dizer isso também, nós não fazemos isso por ajuda, nós fazemos isso por dever, é nosso dever constitucional atuar em prol dos vulnerabilizados. Então eu espero que vocês também ensinem a porta da Defensoria Pública para as pessoas, né? E que esse podcast possa chegar a essas pessoas e que elas se sintam fortalecidas com os depoimentos, né, que vocês trazem hoje, que elas busquem cada vez mais o serviço, que elas busquem cada vez mais os próprios direitos
enquanto pessoas humanas que são mais do que qualquer coisa. Eu queria que a Carolina falasse um pouquinho mais. Então, acredito, né, que realmente a gente tem construído, né, acho que todos os atores, até antes, né, da Operação Acolhida, a senhora mencionou o papel das universidades, o papel da sociedade civil, né, que somado, lógico, à resposta humanitária organizada a nível federal com as agências da ONU, conseguiu estruturar, né, esse acolhimento ao longo desses anos. Então, a gente está falando aí desde 2015, já estamos em 2025, então há 10 anos convivendo, né, com essa resposta no Estado, mas como também a gente estrutura essa dinâmica no sentido das políticas públicas. No ano passado a gente teve 2 marcos, né, muito importantes, tanto a nível nacional como a nível estadual. A gente teve a primeira Comigrar, na verdade foi Sim. a segunda, porque já havia tido uma Comigrar estadual menor, mas a gente teve a Comigrar, né? Então foi a Conferência Estadual de Refúgio, Migrações e Apatridia aqui no estado, onde convidou toda a sociedade, né? Infelizmente eu não estava no estado, não pude comparecer, mas acompanhei e aplaudi bastante. E aqui foi a conferência que teve o maior número de participantes, inclusive o maior número de participantes indígenas, né? De refugiados indígenas. Então ela nos convidou justamente a refletir, né? Sobre o acesso aos serviços públicos, sobre o combate à discriminação e à xenofobia, sobre o acesso ao trabalho, né? À renda. Então, todas essas políticas, né, é justamente como a sociedade se organiza para que a gente possa também, né, garantir esses direitos que a gente estava mencionando, que foram acordados internacionalmente. Então, são movimentos muito importantes, porque, lógico, o Acnur também tem esse mandato que a gente chama de soluções duradouras. O que são soluções duradouras, né? É que, para além daquela primeira resposta emergencial, a pessoa que busca, né, proteção internacional, ela possa se estabelecer de uma forma digna, né? A gente começou mencionando nesse podcast o que você faria se fosse forçado a deixar a sua casa, né? Então, onde você vai encontrar uma casa ou reconstruir sua casa? E casa, a gente engloba não só a moradia como tal, mas também todo esse espaço onde você se sinta, né, com dignidade e acessando seus direitos. Então, por parte das soluções duradouras, né, o Acnur tem atuado junto também à Operação Acolhida, no que toca às modalidades de interiorização, mas não só, né? A gente também trabalha muito do que a gente chama de integração local e acesso aos serviços locais também para as pessoas que desejem, né, se estabelecer também, sempre apoiando os estados e os governos locais. Então, acho que esse movimento, né, que a doutora mencionou é muito importante, desse fortalecimento das políticas públicas. A nível nacional, a gente também teve a Comigrar ano passado, né, que é justamente essa conferência que ela foi levada para a gente construir uma política nacional conforme prevê aí a nossa legislação. Então a gente tem tanto a nível nacional a nossa lei de refúgio e a nossa lei de migração, né? Então esse movimento para a construção que o Estado brasileiro tem adotado da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Então acho que a gente também acabou tocando em tópicos aqui muito importantes e muito caros, né? Onde o Acnur tem tentado somar os seus esforços. Então, em relação à educação, a gente trouxe um ponto super importante também do que é uma educação intercultural, né? E como a gente consegue englobar, né, as populações refugiadas também para acessar uma educação intercultural, como a gente consegue construir isso nas políticas públicas locais. Então acho que foi um ponto muito, muito interessante. E também, né, o fortalecimento dessas capacitações. Por vezes, por exemplo, a gente entende que há uma dificuldade de você demonstrar toda a sua experiência laboral prévia que você teve no seu país de origem,
para poder recomeçar no país, né? Então, esses cursos de língua portuguesa que a gente tem tentado também apoiar ali nas estruturas, o CCI é o Centro, né, de Coordenação e Interiorização, e o CCE é o Centro de Capacitação e Educação. Então, são estruturas que a gente tenta sempre colaborando, né, com os governos locais, para realmente apoiar, né, de acordo com as vontades também da população refugiada, que essa reconstrução do que a gente chama de casa possa acontecer, né, essa busca por soluções duradouras a nível local. Então, também, novamente, gostaria de agradecer o convite, mas principalmente as vozes, né, das pessoas refugiadas nesse dia que é tão caro para nós quanto a Organização das Nações Unidas para Pessoas Refugiadas. A gente tem que lembrar que são mais de 120 milhões de pessoas refugiadas no mundo, né? Então é uma realidade não só vivenciada pelo Brasil, mas por vários países que recebem esse fluxo. Então é uma discussão extremamente necessária. Eu também fico bastante feliz com esse podcast aqui na Vozes da Humanidade, idealizado pelo Felipe Medeiros, nosso jornalista, também em parceria comigo, que sou coordenadora do Grupo de Direitos Humanos, me coloco à disposição de vocês, né, no acolhimento de demandas, no que a Defensoria Pública possa fazer para melhorar esse acesso a direitos, né, de vocês e de pessoas. A Dilma está mexendo aqui nos papéis, acho que ela ainda quer falar mais alguma coisa. Pode falar, Dilma, fica à vontade. Tiene que ver um segundo podcast. Tem que ter o 2, né? O 2.0. Claro. Eu queria perguntar algo aqui de, por exemplo, como podemos prevenir o caso de xenofobia? Eu acho que a prevenção da xenofobia, ela passa por educação, principalmente, né? Nós precisamos lidar mais com o tema, por exemplo, nas escolas. Nós precisamos falar sobre isso, perguntar para as pessoas assim, por que você estranha um venezuelano? Né? Porque as pessoas precisam. Eu defendo que no nosso país os direitos humanos deveriam ser ensinados desde ali do ensino fundamental, para que as pessoas aprendessem o respeito, né? Aprendessem sobre cidadania, aprendessem. Então, eu acho que o principal combate à xenofobia passa pela educação, tanto da pessoa migrante quanto da pessoa que acolhe, né? Nosso país está acolhendo. Eu tenho que entender que dizer assim, um simples comentário, tipo assim, não, mas ele é venezuelano, não vou empregar porque ele é venezuelano. Não, mas é uma pessoa indígena. Esse simples comentário, ele carrega ali séculos de preconceito, uma carga imensa de violência, né? Então eu acho que a resposta maior que a gente possa dar ao combate à xenofobia, né, para empreender esse combate à xenofobia, é incrementar a educação em direitos humanos, né? A educação, porque as crianças sejam ensinadas a respeitar. Que os adultos, se não aprenderam enquanto crianças, sejam obrigados a respeitar. E, quando falhar essa ponte aí, que sejam repreendidos, né? Que pese no bolso, que sejam obrigados a indenizar uma pessoa que sofreu a xenofobia, que sofreu o crime de racismo, né? Então, eu acho que passa pela educação e passa também pela repressão. A gente não pode abrir mão das leis que existem, né? E fazer uso delas, né? Você, por exemplo, na sua escola, você pode chegar a partir dessa nossa conversa e dizer, olha, a xenofobia é crime. Eu posso procurar uma delegacia de polícia para denunciar, eu posso procurar a Defensoria Pública, se você não se sentir segura de ir na delegacia, e procurar um defensor, uma defensora que vai lhe defender. E essa pessoa que praticou a xenofobia, é muito importante que, por exemplo, para ser bem prática, no momento de você buscou um serviço de saúde, você sofreu uma xenofobia, sofreu um crime de racismo por ser venezuelano, por ser indígena, uarau. Você tem que colher testemunhas ali na hora, que depois caminhem com você para provar que esse crime aconteceu. Porque muitas vezes, infelizmente, ainda para a justiça não basta só a voz da pessoa. É preciso que ela colha o mínimo de testemunho, ou filme,
né? Uma ação truculenta da polícia pode ser filmada. A polícia, inclusive, tem a obrigação de filmar, mas nem sempre o faz. Então, é preciso que a gente também aprenda a se defender, sabe? E não normalizar, como eu falei anteriormente, essas condutas. Você está sendo vítima de um crime, estou aqui, estou te filmando. Vocês já devem ter visto na internet muitas situações serem denunciadas a partir de vídeos. Você está vendo uma pessoa sendo ali vítima de uma violência e você pode estar aqui com o teu celular e filmar. E depois, olha, eu filmei, eu também estou indignada com essa situação. Então, passa pela indignação, passa pela educação e passa pela repressão, o combate à xenofobia. Espero ter te respondido. Respondeu bem. A quem se deve acudir quando passa essa? Como eu falei, você pode tanto procurar uma delegacia de polícia, né? Nós não temos uma delegacia de polícia especializada. Okay. Mas, então, qualquer departamento de polícia tem que acolher, ou mesmo a Defensoria Pública. Se você não se sentir segura para ir numa delegacia de polícia, né? Por exemplo, você sofreu, por exemplo, uma violência policial. É normal que você esteja insegura com a figura da polícia. Então, você pode vir à Defensoria Pública, uma grande porta de acesso a direitos, e dizer, olha, eu sofri essa violência, e aí você vai ser encaminhada pelo defensor especializado naquela matéria, ou civil, ou criminal, e ele vai entrar com ação contra essa pessoa. Mas é importante, como eu falei, no momento que você está sofrendo, é que nem você sofreu um acidente de carro, é importante que você pegue a placa da pessoa, porque senão você não pode entrar na justiça, olha, eu sofri uma violência, não sei quem praticou, não sei qual foi o momento. Inviabiliza o trabalho da justiça. Então, no momento que você está sofrendo a violência, é importante que você também tenha esse posicionamento de pensar nas provas que você vai ofertar para a justiça, sabe? Também pode procurar o Ministério Público, também pode procurar, né, qualquer autoridade, até um agente de saúde, por exemplo, se for uma mulher que sofreu uma violência sexual, né, uma violência doméstica e familiar, até um agente de saúde, ele tem a obrigação de encaminhar para as autoridades, né? Então, são várias portas aí. Por exemplo, você sofreu uma violência na escola. Quando a diretora recebe isso, ela também teria o dever de encaminhar, porque ela está diante de um crime, ou pelo menos tentar ali uma pacificação, mas o importante é não silenciar, né? O silêncio, ele traz algo muito negativo diante da violação dos direitos, que é a permanência, é como você falou, né? As mesmas pessoas que estão te pedindo ajuda são as pessoas que ficam praticando a xenofobia contra você. Então, a rigor, você é uma indígena oral, você é menor, você é estranha, ele se sente superior a você, mas quem é que está ajudando ele? Quem é que fez as anotações? Quem é que está tirando as melhores notas? Né? Então, é importante se posicionar, não silenciar, né? E procurar as pessoas certas para falar. Então, as casas que recebem as denúncias são as delegacias de polícia, as defensorias públicas, o Ministério Público, os agentes de saúde, as professores. Muitas das denúncias que a gente recebe, por exemplo, de pedofilia, vêm das professoras, que ouvem os relatos dos alunos porque estão diretamente ligados a eles, né? Então, assim, e se essa pessoa não tiver a voz, não trouxer o fato criminoso, as autoridades vão saber e as providências não vão ser tomadas. Em Brasil temos um Sistema Nacional de Proteção para os Refugiados. Sim, nós temos, a Carolina discorreu bastante sobre isso, né? Nós temos tanto um sistema internacional que nasce ali depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente porque foi uma situação que deflagrou, né, bálsamos de violações de direito contra todas as pessoas, e também temos a nossa legislação própria, né, que garante esses direitos já internacionalmente pactuados. Então, sim, nós temos. Bueno, nuestra esperanza es que el número de refugiados disminuya, la crisis disminuya y los conflictos terminen mediante acuerdos comunes, que todo pueda tener más, todos podamos contribuir y estemos mejor, y podamos cada uno poner nuestro granito de arena y de ahí seguir contribuyendo y salgan cosas buenas a los que estamos ahorita y a los que vienen más adelante.
é um desejo de todos, né, que realmente que a Venezuela consiga sair dessa crise, né, que as guerras cessem, que as pessoas possam conviver de uma forma mais pacífica e humanitária, que a gente não se estranhe tanto, né, e mesmo internamente a gente se estranha demais. A gente tem casos, por exemplo, também de racismo contra pessoas trans, né? A gente está aí no mês da visibilidade trans, então é um outro plus de vulnerabilidade. Uma pessoa migrante, trans, então ela sofre outras sortes de preconceitos e violências. Então, realmente é um desejo de todos que essa situação melhore, que a Venezuela ressurja forte, como sempre foi, né? É uma terra muito bonita, é uma terra muito rica, é uma terra muito especial. Y que todos podemos vivir como realmente merecemos, porque no solamente los venezolanos, sino todos en el mundo, porque ¿quién no le gusta vivir tranquilo? Y sobre todo nosotros migrantes que estamos aquí, tenemos nuestra familia allá en Venezuela. Ojalá que las cosas mejoren y bueno, que cada uno de nosotros sea el que sea brasilero, venezolano, colombiano, chino, japonés, pues podamos colocar esse granito de arena e pouco a pouco celebrar as coisas. Sim. Acho que exatamente. O Acnur tem um mandato, né, de proteção internacional, independentemente da nacionalidade ou país de origem, né? Então, estendemos os nossos esforços para todas as pessoas que foram forçadas a se deslocar e buscam proteção. No mundo ideal, não existiria guerras, conflitos, né, e nenhuma situação de violação de direitos humanos. Mas enquanto existir, estaremos aqui, né, para apoiar a resposta e apoiar os estados nesse cumprimento dessas obrigações internacionais. A gente vive hoje em dia um momento bem delicado, né, internacionalmente. As políticas americanas, né, inclusive Caritas foi extremamente, foi atingida diretamente, teve que reduzir serviços, né, houve até, enfim, é um momento que a gente realmente tem que unir forças mais ainda para combater essa xenofobia, né, para combater esse crescimento aí do fascismo no mundo e dessa bipolaridade, desse discurso de ódio que tem se tornado tão comum. Então, eu penso que esse podcast aqui é um espaço também para a gente celebrar as pessoas que lutam para um mundo melhor, né? Então, eu saúdo aqui a presença da Acnur, como me lembro nesse momento aqui da irmã Thelma, que já partiu, que era da Caritas, que era uma grande parceira de lutas ali, quando não havia nada, estava lá a irmã Thelma se desdobrando horrores. Saúdo parceiros, né, Patrícia, da UNFPA, professora France, da UFRR, que é uma guerreira até hoje, fazendo trabalho com migrantes dentro do sistema prisional e garantindo acesso a vários cursos de capacitação. Então, saúdo as pessoas que trabalham pelos migrantes e estejam sempre cientes que a Defensoria Pública é uma porta de acesso a direitos e contem conosco. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Carla, do Alain, da Carolina, da Tainanda, que ficou caladinha ali, mas sempre participativa, de Melis, que é uma líder ali, enfim, muito obrigado pela presença. Esse foi mais um podcast Vozes da Humanidade, da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eu sou Jane Schaud, coordenadora do Grupo dos Humanos de Direitos Humanos da Defensoria, parceira do Felipe Medeiros aqui nessa empreitada. Saudar aqui toda a equipe da comunicação, das CON, os meninos que trabalham diuturnamente, da rádio também, da Defensoria. Obrigada a todos e todas. Vocês fazem uma super diferença no nosso atuar e na nossa própria sobrevivência, né? Porque hoje em dia, sem a comunicação, a gente não mostra que veio e não consegue fazer tudo que a gente se dispõe a fazer. Então, muito obrigada e que a gente realmente consiga esse mundo melhor para todos. Obrigada. Gracias, Yaquera. Poder conversar un rato, conocernos y espero que haya una segunda oportunidad. Fue bueno. Bueno, yo agradezco también la invitación
yo estaba en una cancha ya en el Día Mundial del Refugiado animando al público y narrando el deporte, y fue bueno porque fue así que me descubrieron allá y me trajeron acá. Gracias por eso.